Meu nome é Daniel Bonfim, sou instrutor do CT das Obras Sociais Irmã Dulce e fui convidado pela SAEB para apresentar o tema Manejo da Via Aérea no Adulto. Então, dando início à nossa apresentação do manejo da via aérea do adulto, gostaria de declarar que não possuo conflito de interesse para o tema abordado. Então, o manejo das vias aéreas constitui um dos pilares da anestesiologia. Ele visa mitigar os efeitos adversos da anestesia sobre o sistema respiratório por meio da manutenção da patência das vias aéreas e garantir adequada ventilação e oxigenação. Nessa apresentação vamos falar da resolução do CFM, que ela fala como deve proceder a conduta anestésica, anatomia funcional das vias aéreas, conceitos fisiológicos relacionados ao manejo das vias aéreas, anestesia para manejo das vias aéreas, ventilação por máscara facial, dispositivos supraglóticos, intubação endotraqueal e algoritmos de manejo da via aérea, e depois a extubação. A resolução CFM número 2174 do ano de 2017, ela atualiza e substitui a resolução CFM de 1802 do ano de 2006. Então, essa resolução ela se encontra na íntegra no site da SBA, para quem tiver interesse de dar uma olhada. No seu anexo 2, existe a documentação da avaliação no pré-operatório, estratificação de risco, termo de consentimento livre esclarecido, a ficha de avaliação pré-anestésica, que dentre as diversas abordagens ela contém os dados da avaliação das vias aéreas. No anexo 6 estão os equipamentos obrigatórios para administração da anestesia e suporte cardiorrespiratório. No anexo 6 ele ainda acrescenta equipamentos adicionais que não são obrigatórios, mas são recomendados. No anexo 8, instrumentos e materiais. E no anexo 9, fármacos. Trouxe aqui o estudo da Sociedade Americana de Anestesia, realizado no início da década de 80. Ele analisa retrospectivamente, tanto na década de 70, analisa a década de 80 e década de 90, sobre as reclamações judiciais que acontecem nos Estados Unidos relacionadas à anestesia. E eles observam que a via aérea e o manejo ele implica muito forte em todas as análises. Então, quando se analisa a morte, dano cerebral e a injúria da via aérea, né? Por exemplo, quebra de dente, arrancamento de dente, vão impactar diretamente. Apenas aqui, quando avalia injúria de nervos, é que o manejo de via aérea não vai impactar. Podemos observar que, com o passar das décadas, houve uma diminuição significativa das demandas jurídicas. Então, podemos observar a década de 70, década de 80 e década de 90. Uma melhora significativa. Também colocando aqui o estudo NEP4 do Reino Unido, que eles avaliam e consideram que a avaliação e o preparo para o manejo da via aérea é bastante significativo na diminuição de mortalidade, tanto de óbito quanto de dano cerebral. Falando agora sobre anatomia funcional da via aérea. Então, aqui nessa foto podemos ver, nessa figura, um corte sagital, uma visão lateral da via aérea. Podemos ver aqui as cavidades nasal e oral. Importante a presença da língua, né, que é bastante importante na abordagem da via aérea. Aqui já podemos identificar algumas estruturas que mais à frente vamos falar um pouquinho mais. Coluna cervical tem importância muito grande também na mobilidade. Aqui nessa parte podemos identificar as diversas estruturas, as cartilagens em que nós temos que ter familiaridade, né? Aqui podemos ver a epiglote, aqui as cordas vocais estão nesse nível, mas vamos abordar um pouco mais. Aqui uma figura que nós vemos a visão anterior, né, de estruturas em maior tamanho da via aérea. Aqui o osso ióide, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide. Aqui vemos o ligamento tireoideo, né? Aqui podemos observar os anéis traqueais. Aqui outra figura, podemos ver a laringe, uma visão anterior, né? A laringe compõe de 3 cartilagens que são ímpares,
são a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide e a cartilagem epiglote. E 6 cartilagens que são pareadas, né? São 2 cartilagens aritenoides, essa aqui maior fica mais embaixo, cartilagem corniculada e as cartilagens cuneiformes. Essas são pareadas, tem uma de cada lado. Aqui é uma visão posterior da laringe e aqui é uma visão lateral. As cartilagens aritenoide, corniculada e cuneiforme, elas estão ali muito próximas das cordas vocais e dão suporte a ligamentos e músculos que vão fazer parte da fundação e da abertura das cordas vocais. Então, na avaliação das vias aéreas, é muito importante identificar o paciente que já tem história de via aérea difícil. Então, se o paciente chega e fala que já foi submetido a anestesia anterior e que nessa anestesia foi relatado para ele posteriormente de que houve muita dificuldade na intubação ou precisou de utilização de métodos mais avançados, você tem que ficar bastante atento. Então, se um anestesiologista moderadamente ou experiente tenham tido dificuldade, você tem que se precaver. Também a falta de história de via aérea difícil anterior não significa que esse paciente não venha a ter uma via aérea difícil no momento, já que as condições desse paciente podem ter mudado. Então é importante nessa avaliação observar condições médicas que sabidamente oferecem maior risco de via aérea difícil, como por exemplo acromegalia, anomalias congênitas ou adquiridas como hidrocefalia, bócio, síndromes genéticas como por exemplo Treacher-Collins, Pierre-Robin, Goldenhar, a micrognatia severa, mucopolissacaridoses, macroglossia na síndrome de Down. A apneia obstrutiva do sono, polissonografia deve ser realizada nesses pacientes, né? E sabemos que não é possível em todos os pacientes realizar a polissonografia, por ser um exame de maior custo e às vezes até difícil de se conseguir. Pode ser substituída por um questionário que chama Stop Bang. Então, cada letra nesse nome Stop Bang, ela significa uma das perguntas que você vai fazer ao paciente. Esse questionário está disponível no site, acessível, ele tem tradução para o português se a pessoa optar, e daí você vai obter uma nota e classificar esse paciente em alto ou baixo risco. Outras patologias também, como artrite reumatoide, né, pela rigidez de coluna cervical, o diabetes mellitus, insulino dependente e que for descompensada, também podem levar à dificuldade na abordagem da via aérea. Na diabetes mellitus existe o famoso sinal da prece, ou seja, o paciente não consegue encostar as palmas das mãos como se fosse numa reza. Isso chama-se sinal da prece. Quando o paciente não consegue fazer esse movimento, significa que ele tem uma boa chance de dificuldade na abordagem da via aérea. Outras patologias também, espondilite anquilosante, gravidez, massas em cabeça, pescoço, via aérea. Paciente submetido à radioterapia em região cervical, paciente obeso com IMC acima de 40, ele tem uma probabilidade alta de ter síndrome de apneia ou hipopneia do sono. É um paciente que ele com certeza vai ter muito mais uma ventilação com máscara facial difícil do que a intubação difícil propriamente. Também ficar atento a pacientes com queimaduras em região cervical, facial e também nas patologias temporomandibulares, como por exemplo fratura de mandíbula e que haja uma dificuldade ou impossibilidade de abertura da boca. Na avaliação então das vias aéreas, algumas medidas são importantes fazer. Então, distância interincisivos, né? Acima de 3 cm seria adequado. Distância tireomentoniana, ou seja, do mento, né, da mandíbula até a cartilagem tireoide acima ou igual a 6 cm. Distância externomentoniana, que vai do mento à fúrcula external, também superior a 12 cm. Comprimento dos incisivos superiores, idealmente que eles sejam curtos. Uma presença de incisivos longos pode dificultar também a manobra de laringoscopia. Formação do palato, então é um palato aberto, não um palato que chama-se palato ogival, não seria ideal.
a capacidade do paciente fazer uma protusão voluntária da mandíbula, que ele consiga inclusive morder o lábio superior com a mandíbula. Seria uma coisa aceitável. O paciente que não consegue fazer isso sinaliza a uma viária mais difícil. Aqui temos a classificação de Mallampati. Idealmente, o observador, o avaliador deve estar com a visão ao nível da boca do paciente e vai solicitar que o paciente faça uma abertura voluntária o máximo possível e protraia a língua, coloque a língua para fora, sem fonação. Se ele fizer fonação, vai atrapalhar, vai modificar esse exame. Então, através desse exame, você vai avaliar as estruturas que você observa na cavidade oral. Quanto mais essa língua for grande ou tiver alguma modificação, vai atrapalhar essa visualização e ele vai ter graus maiores nessa classificação. Então, os graus mais elevados, Mallampati 3 e Mallampati 4, sinalizam uma possibilidade maior de dificuldade de via aérea. Aqui no Mallampati 1, nós podemos observar pilares amidalianos, úvula, palato mole e palato duro. Na classificação do tipo 2 de Mallampati, nós vamos observar apenas úvula, palato mole e palato duro. Na classificação 3, você só vê base da úvula e palato mole e duro. E na 4, observamos apenas o palato duro. Então, falando um pouco mais, né? Então, sinais sugestivos de intubação difícil, né? Já falamos da distância de tiramento, abertura bucal, uma mobilidade atlanto-occipital reduzida. Então, quando você faz a manobra de extensão do pescoço, se você vê que aquele paciente que é mais duro, significa uma maior dificuldade que você vai ter. Classificação de Mallampati já falamos. Se você percebe uma complacência reduzida do espaço submandibular, então você faz uma palpação abaixo da mandíbula do paciente. Se aquilo ali for enrijecido, pode também sinalizar uma diminuição naquele espaço e maior dificuldade de manipulação. Então, incisivos centrais superiores longos, já comentei, retrognatismo passivo, pescoço curto, pescoço largo, limitação da protusão mandibular e palato ogival. E existem sinais sugestivos de ventilação difícil. Então, IMC maior ou igual a 30, presença de barba. Por que a presença de barba? Porque vai ter uma maior dificuldade do acoplamento de uma máscara facial daquele paciente, de vedação. Classificação de Mallampati maior ou igual a 3, idade superior a 57 anos, protusão mandibular reduzida, distância tiromental menor que 6 cm, história de ronco. Em relação aos exames diagnósticos, não devem ser solicitados de rotina. A base da avaliação da via aérea é clínica, é observacional, é pela anamnese. Os exames devem ser solicitados apenas quando houver uma suspeita que possa alterar o seu manejo da via aérea. Então, a ressonância nuclear magnética, a tomografia de cabeça e pescoço e ultrassonografia das vias aéreas podem ser úteis em pacientes com bócio, desvio da traqueia, compressão da traqueia e laringe. O autor Christensen e colaboradores advoga que a ultrassonografia da via aérea pode ser aplicada antes da indução da anestesia, para avaliar a dificuldade da laringoscopia, diâmetro do tubo traqueal, identificação da membrana cricotireoide e pode confirmar também, através do ultrassom, o esvaziamento gástrico, também bastante útil. Aqui eu coloquei um exemplo de uma tomografia das vias aéreas, né? Só uma das partes, né? Que ele avalia a localização da membrana cricotireoide, que podemos ver, aqui estão anéis traqueais, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, cartilagem tireoide. Aqui é a membrana cricotireoide. Então está aqui a posição do transdutor linear para avaliação. Então aqui só a título de exemplo, né? Estruturas que são visíveis a ultrassom. Então pode-se visualizar epiglote, laringe, pregos locais, membrana cricotireoide, cartilagem cricoide. O ultrassom pode ser feito também para avaliar pulmões, pleura, né? O estômago, né? Conteúdo gástrico. Ok? Falar um pouquinho agora de alguns conceitos fisiológicos, né? Como
A aspiração pulmonar é uma grande preocupação do anestesiologista. Primeiro foi descrito por Mendelssohn em 1946 e essa síndrome ficou conhecida como síndrome de Mendelssohn. Inicialmente ele avaliou a população obstétrica, então ele observou que uma quantidade grande de gestantes, quando eram induzidas à anestesia geral, elas broncoaspiravam e faziam uma síndrome grave de hipoxemia grave, com a presença de shunt importante pulmonar. Isso levou a partir daí, a adotar-se medidas para que viessem a necessidade de jejum pré-operatório para procedimentos eletivos. Falar também aqui, existem reflexos das vias aéreas que devem ser abolidos ou pelo menos atenuados durante a anestesia. Então sabemos que muitos dos nossos pacientes são pacientes idosos, pacientes cardiopatas, coronariopatas, em que uma resposta simpática exacerbada, né? Então o estímulo da laringoscopia ativa intensa resposta simpática, além de estresse psicológico caso não seja adequadamente abordado. Então isso pode levar a infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, caso ele não seja pelo menos atenuado. Então, no manejo da via aérea, se você considerar que esse paciente pode ser induzido à anestesia geral, a gente vai comentar um pouco depois dos casos de anestesia com paciente acordado. Mas caso você admita que esse paciente é factível de uma anestesia geral, você vai utilizar de agentes hipnóticos, relaxantes musculares, opioides e pode também opcionalmente o uso de alfa-2 agonistas para atenuar essa resposta. Idealmente também deve ser feita uma pré-oxigenação, no caso de você uma cirurgia de eletiva ou até uma urgência, né? Você não tenha que entubar tão rápido assim esse paciente. Essa pré-oxigenação consiste em que você passe 3 minutos fornecendo O2 a 100% ao paciente. Sendo assim, esse paciente vai substituir em torno de quase todo o nitrogênio que está presente no pulmão por oxigênio. Durante 3 minutos com essa oferta, em torno de 90% do gás que está presente no pulmão será de oxigênio. Então, esse paciente vai tolerar períodos de apneia justamente naquele momento que você está fazendo a manipulação das vias aéreas. Falar um pouco agora do manejo da via aérea no paciente desperto. Então, é uma opção para intubação orotraqueal em um paciente com a via aérea difícil reconhecida previamente. É um paciente, ou então um paciente que você considera que tem um alto risco de aspiração pulmonar. Um exemplo clássico, abdômen agudo obstrutivo. Esse paciente, mesmo ele estando desperto, ele pode necessitar de sedação leve, com cautela, anestesia tópica e bloqueio de nervos sensitivos relacionados à via aérea. Um adendo aqui, os bloqueios de nervos devem ser evitados no estômago cheio, abdômen obstrutivo, devido ao risco de perda de reflexo protetor da via aérea. Para se fazer uma anestesia com um paciente desperto, há necessidade mínima de colaboração. Ou seja, dificilmente você vai conseguir fazer anestesia geral, intubar um paciente desperto, se for uma criança ou um paciente especial, um paciente com distúrbio cognitivo. Aqui podemos ver alguns exemplos de bloqueios da via aérea que vão facilitar esse manejo com o paciente desperto. Aqui está uma figura representando o bloqueio do nervo glossofaríngeo. Pode ser por uma técnica infiltrativa, em que você faz uma injeção de anestésico aqui, 3 ml, aqui em torno do pilar amidaliano, bilateralmente, ou pode ser uma instilação de anestésico também. Aqui temos outro método de anestesia das vias aéreas, que por um equipamento que está sendo bastante popularizado agora, que chama atomizador. Aqui é uma cânula que ela tem na ponta um dispositivo que ele faz um spray, né, um espalhamento do anestésico. Você pode pegar aqui 5 ml de lidocaína ou 10 ml de lidocaína 2% ou a 1% e fazer esse spray. Ele forma uma nuvem de anestésico aqui que vai atingir todas as estruturas que vão ser manipuladas. Aqui temos também o bloqueio do nervo laringeu superior. Então aqui é uma abordagem externa, né? Que você vai colocar com os dedos polegar e indicador. Você vai fazer um deslocamento aqui do ocioide
E abaixo do corno do iode, você vai fazer uma injeção de 3 a 5 ml bilateralmente de anestésico local. Outro bloqueio também que facilita bastante a abordagem do paciente desperto é o bloqueio da membrana, o transcrico, né? Através da membrana cricotireoidea. Então você vem com a agulha, faz uma anestesia da pele subcutâneo e com em torno de 5 ml de lidocaína 2%, você entra a 45 graus e vai aspirando a seringa. A partir do momento que você identifica a bolha saindo aparecendo na seringa, você vai saber que você está na luz da traqueia e daí você vai injetar esses 5 ml. Nesse momento você vai solicitar que o paciente não tussa, e assim que você remover a agulha, você pode solicitar que o paciente tussa, faça uma tosse proposital, e daí esse anestésico vai se espalhar por toda as estruturas que serão manipuladas. Vamos falar aqui um pouquinho agora de ventilação por máscara, tá? Então a ventilação por máscara é tão ou mais importante do que a intubação orotraqueal. Aqui nós podemos ver a máscara tem que ter um selo adequado à via aérea. Aqui está uma maneira de segurar a máscara, né, adequadamente. Então, com os dedos polegar e o segundo dedo indicador, nós fazemos um C para segurar essa parte superior da máscara, e a letra E com os demais dedos, né? Nessa modalidade aqui, o anestesista, o médico, né, ele está com uma mão apoiando aqui um balão de ambu ou de qualquer outro método. Aqui no caso ele está segurando as traqueias do ventilador mecânico, né, e com a outra mão segurando a máscara. As máscaras tem que ter diversos tamanhos, né? Às vezes você não consegue adequar naquele paciente ali, você pode fazer uma troca para uma máscara maior ou menor. Idealmente elas têm que ser de fácil adaptação à face. Essa máscara aqui que eu estou mostrando, por exemplo, ela tem um manguito, né? Ela tem insuflável, ou seja, essa bolsa insuflável, ela facilita a adaptação à face. Então, como é que você vai ver que a sua ventilação está adequada, ventilação por máscara? Então, você vai observar que existe uma boa visibilidade da expansão torácica. Você pode acoplar um capnógrafo. Daí, se você observa que tem curvas de capnografia regulares, você está fazendo uma ventilação adequada. Lembrando sempre que você pode alternar aquela sua técnica de um só anestesiologista para técnica a 4 mãos, aquela que você vai solicitar que outro colega anestesiologista venha lhe ajudar, ou pode ser outro médico, cirurgião, pode ser enfermeira. E assim você vai com suas 2 mãos acoplar melhor aquela máscara, e outra pessoa vai ficar com a parte da bolsa, né, fazendo insuflação da bolsa. Aqui temos uma tabela que ele tem preditores de ventilação sob máscara difícil ou impossível pelas diretrizes alemãs de controle de via aérea. Então, o risco aumenta com o aumento do número de diferentes fatores de previsão ou sintomas. Então, o paciente que tem cicatrizes, tumores, inflamação, lesões dos lábios e face, macroglossia e alterações patológicas da língua, radioterapia ou tumor na região do pescoço, alterações patológicas de faringe, laringe, traqueia, sexo masculino contribui, idade acima de 55 anos, história de roncos e apneia do sono, dentes em mau estado ou ausentes, barba cheia, malampate 3-4, protusão claramente limitada da mandíbula inferior, teste da mordida do lado superior, comentamos anteriormente, IMC acima de 30, distância tirometoniana abaixo de 6. Aqui podemos ver aqui, coloquei um dispositivo que facilita bastante também em alguns casos de dificuldade de ventilação por máscara. Então esse dispositivo aqui é uma cânula orotraqueal, popularmente chamada de cânula de Guedel. Então podemos ver aqui nessa imagem que essa cânula ela consegue abrir a via aérea devido à obstrução pela língua. Então temos que selecionar tamanhos adequados de cânulas orofaríngeas, né? Então da entrada da boca, a medida dela é que ela vai até o pavilhão auditivo. Então vemos que é um tamanho adequado.
temos que ter sempre vários tamanhos disponíveis, né? Então, nem sempre você vai com aquele tamanho certinho do paciente e troca pelo outro durante a manipulação. Aqui nessa figura, esquematiza a maneira correta de se inserir a cânula orofaríngea. Ela é colocada inicialmente voltada para cima e depois de colocada, você vira ela para ficar na posição que vai permanecer. Também outra manobra bastante comum, principalmente nas induções em sequência rápida, que são aquelas induções que o paciente tem o estômago cheio e você faz uma pressão na cartilagem cricoide, que se chama manobra de Selleck. Então, com essa manobra aqui, e você não ventilando também o paciente para diminuir a entrada de ar no estômago, através do esôfago, você diminui o risco de regurgitação do paciente. Falar agora um pouco dos dispositivos supraglóticos. Então, o primeiro dispositivo que foi criado na Inglaterra na década de 80 foi a máscara laríngea e, sem dúvidas, é o mais utilizado hoje em dia, o mais popular. Já existem diversos modelos no mercado, mas vamos falar de mais alguns outros. Então, as indicações dos dispositivos supraglóticos são cirurgias eletivas de pequeno a médio porte, com duração em torno de 2 horas, cirurgias ambulatoriais, anestesia fora do centro cirúrgico, né? Ressonância nuclear magnética, tomografia, hemodinâmica, resgate das vias aéreas difíceis, né? Então, se você tem dificuldade na ventilação ou na intubação, é um dispositivo que pode ser utilizado de resgate para te tirar de uma situação de hipoxemia para uma situação de ventilação adequada. São dispositivos que já estão incorporados aos diversos protocolos de reanimação, sejam SAVA, de anestesia, CLS e TLS. As principais contraindicações são pacientes que não cumpriram o jejum adequado, porque ele não tem aquela proteção tão boa quanto o tubo orotraqueal. Pacientes que têm dificuldade para abrir a boca, trismo, abertura inferior a 2 cm, presença de abscessos, traumatismo ou tumores acima das pregas vocais, conhecimento prévio de patologia da faringe, da laringe e do esôfago, cirurgia da cabeça e pescoço, em que o cirurgião tenha, por causa da máscara laríngea, né, seu campo de cirúrgico reduzido, complacência tóraco-pulmonar reduzida e trauma tóraco-abdominal. As principais complicações são dificuldade de inserção, que leva a mau funcionamento, vazamento, deslocamento, obstrução da via aérea e consequente hipoventilação. Sempre existe o risco, se esse paciente não teve um jejum adequado, de regurgitação, vômito, risco de aspiração do conteúdo gástrico. Insuflação gástrica é bastante comum acontecer, aquela distensão gástrica pela máscara. E também traumatismo da via aérea, né? Traumatismo de epiglote, úvula, cartilagem da laringe, laringoespasmo, tosse, broncoespasmo, dor na orofaringe. Aqui estão os diversos modelos de dispositivos supraglóticos que existem no mercado nacional. Então, como eu já falei, as máscaras laríngeas, elas são as mais populares, mais conhecidas, né? Aqui temos máscara laríngea de primeira geração, aqui é uma máscara laríngea de segunda geração, mais moderna. Essa máscara laríngea de segunda geração, ela possui um canal para esvaziamento gástrico, então pode ser passada por esse tubo, uma sonda nasogástrica. Além disso, ele tem um design mais moderno, um melhor acoplamento na via aérea. Então, aqui na ponta onde sai a sonda nasogástrica. Existem também dispositivos que são utilizados, inclusive, para fazer intubação orotraqueal através da máscara. A gente vai comentar um pouquinho mais na frente. Outros dispositivos também são tubo laríngeo, que é diferente da máscara laríngea. Essa aqui é uma máscara laríngea chamada iGel. Ela é diferente porque ela não tem insuflação pneumática, ela se molda a via aérea, ela aumenta de tamanho pela umidade e pelo calor do paciente. Aqui é uma fotografia, uma máscara laríngea de segunda geração, canal gástrico, aqui é onde faz a passagem da sonda nasogástrica. Essa máscara aqui, o paciente tem menor risco de broncoaspiração justamente por essa possibilidade de drenagem, consegue uma vedação melhor, então a taxa de insucesso com essa máscara comparado com a de primeira geração, ela tem uma taxa de sucesso melhor.
Aqui temos máscaras laríngeas, que são chamadas máscaras Fast Track. Elas são adequadas para intubação orotraqueal. Então, você passa essa máscara aqui do paciente e através dela passa um tubo orotraqueal. E tem uma taxa muito boa de sucesso. Então, por exemplo, um médico socorrista do SAMU, ele pode intubar um paciente que está no chão através dessa máscara com bastante facilidade. Esse aqui é um modelo reutilizável, este aqui é um modelo descartável. Aqui uma figura representando a correta inserção da máscara laríngea. Podemos ver, essa aqui é uma máscara laríngea de segunda geração. Então, essa ponta da máscara ela vai obstruir o esfíncter esofagiano superior. Aqui vai estar a saída do canal. No caso aqui, isso aqui na verdade é para a insuflação dessa bolsa, né, que vai acoplar. Isso aqui ele vai obstruir o esfíncter esofagiano superior. Se ela fosse de segunda geração, teria um canal gástrico aqui para drenagem gástrica. Ela não sendo, não tem esse canal. E aqui é a face dela que vai ventilar. Ela está cobrindo a laringe, vedando a laringe. Aqui novamente fotografias dos modelos de intubação reutilizável e descartável. E aqui mostrando como a inserção na máscara laríngea. Então faz esse movimento de arco na via aérea. Ela é um procedimento às cegas, ou seja, você não está vendo com o laringoscópio aqui. Você vai passar às cegas, forma esse arco e quando ele começa a entrar aqui, ela vai indo de encontro ao palato duro do paciente e vai deslizando até impactar na laringe. O anestesiologista deve colocar o dedo indicador aqui nesse ponto e empurrar essa máscara. Ela está aqui desinsuflada e após o acoplamento e impactação, você vai insuflar. Cada máscara possui na sua lateral aqui dizendo o seu tamanho, né? Ela varia, tem tamanhos pediátricos até adulto. E ela diz quanto que você deve insuflar, quantos ml de volume de ar. Aqui temos aquele outro modelo que eu mostrei do tubo laríngeo. O tubo laríngeo ele possui dois balonetes. Um balonete que é para o esôfago, que está aqui. Ele vai entrar no esôfago e vai ser insuflado, garantindo que não tenha refluxo. O outro balonete vai ficar mais acima da laringe, vai ser insuflado e a ventilação vai ocorrer nesse sentido aqui. Aqui nesse exemplo aqui está sendo feita também uma intubação orotraqueal através da máscara laríngea. Aqui tem um tubo passando, a máscara do tubo laríngeo, né? Então a cânula orotraqueal passando. Então, finalmente, vamos para a intubação endotraqueal. Então, a intubação endotraqueal é o padrão ouro na manutenção da perviedade da via aérea em anestesia geral. É o método mais comum para o controle da via aérea de pacientes de cirurgia de grande porte, pacientes graves em UTI ou pacientes que perderam a capacidade de proteção das vias aéreas. Praticamente isento de contraindicações, porém, pode haver pacientes com dificuldade de sucesso no procedimento. Aqui nessa figura mostra um dos grandes problemas, né, que nós vemos. Quem ainda não tem experiência com intubação, é muito comum você chegar e ver que não está com o adequado posicionamento do paciente. Então, um simples posicionamento pode mudar totalmente sua taxa de sucesso na intubação. Aqui vemos como não deve ser posicionado um paciente com a hiperextensão cervical. Então, você tem uma dificuldade de alinhamento dos eixos que você vai enxergar, né, do seu olho para a via aérea. Aqui com esse coxim, você faz um melhor adequamento. Então, aqui nessa figura podemos ver melhor, né? Então, com a presença do coxim, geralmente o paciente adulto ele tende a melhorar essa visualização. Os eixos se alinham. Aqui também um paciente obeso, né? Que ele coloca uma quantidade maior de coxins, né? Para fazer um melhor alinhamento. O ideal é que o paciente passe a ficar numa posição que chama posição do cheirador, sniff position, né? Ele tende como se ele estivesse colocando para anterior o rosto, como se quisesse cheirar uma flor que estivesse aqui na frente. Isso faz um alinhamento melhor dos eixos da via aérea. Aqui é uma figura chama trapézio de Simony. Esse trapézio é muito utilizado em cirurgia bariátrica. Ele permite também que haja um maior alinhamento
da via aérea do paciente obeso mórbido para intubação. Aqui estão os modelos de laringoscópio mais comuns, né? Esse aqui é o modelo Macintosh de lâmina curva, é o mais comumente encontrado, e aqui é o modelo Miller, lâmina reta. Então, o que utilizar, o de Macintosh ou de Miller? Assim, vai muito da experiência de cada profissional. Geralmente o de Macintosh é mais utilizado, o de Miller fica para abordagens de pacientes que se tem alguma dificuldade para tentar modificar a tentativa de intubação, e é descrito por alguns autores que podem ter uma taxa de sucesso maior do que o de Macintosh. O de Miller é mais popular em anestesia pediátrica e bem menos para cirurgia de adulto, para anestesia de adulto. Aqui são as variações do modelo Macintosh, né? Esse aqui é um laringoscópio de McCoy. Ele possui essa ponta articulada, ele permite que assim que você encoste na valécula, essa ponta do laringoscópio, você possa dar uma tracionada, dar uma mexida aqui para melhorar a sua chance de intubação. E aqui é um cabo curto, facilita bastante a intubação em paciente obeso. Então a lâmina vai ser igual, pode ser Macintosh, pode ser Miller, porém esse cabo curto ele tem um menor risco de encostar no tórax do paciente. Aqui a nossa cânula orotraqueal, ela deve ser selecionada no tamanho adequado ao paciente, né? É uma cânula com balonete aqui na ponta. Aqui tem as marcações dela, diâmetro interno fica aqui na lateral. Aqui é uma figura representando como se deve fazer a laringoscopia, né? Então tem uma laringoscopia adequada, uma laringoscopia inadequada. Então primeiramente você vai se posicionar por trás do paciente, com o paciente em decúbito dorsal horizontal, e você atrás dele você vai fazer uma extensão do pescoço. O paciente já está bem posicionado, já existe provavelmente um coxinha aqui na cabeça, e aqui podemos ver que a lâmina do laringoscópio entra você segura ela com a mão esquerda, ela vai entrando pela direita do paciente, pelo lado direito, e vai afastando a língua e vai descendo até atingir a laringe. E aqui você já vai observando, visualizando as estruturas mais abaixo. Aqui podemos observar que o laringoscópio foi colocado no meio da língua. Isso é muito comum quando o paciente tem a língua muito grande. Então você colocando ela inadequadamente no meio da língua, uma parte da língua cai para a sua direita, impedindo sua adequada visualização das cordas vocais. Então aqui é um laringoscópio com lâmina tipo Macintosh curva, e aqui nós vemos que a lâmina ela deve ser colocada na valécula, que é essa região que está entre a língua e a epiglote. Aqui você visualizou a epiglote, aqui está a língua, entre uma e outra tem uma região que chama valécula. Então, com a lâmina Macintosh, ela deve ser ancorada aqui. E aqui ele mostra quais são os movimentos que você deve fazer, uma forma correta e uma forma incorreta. Então, esse movimento aqui, que ele está sinalizando com essas setas, de alavanca, é uma forma inadequada, vai dificultar a intubação. O movimento correto é esse, que ele faz um movimento para frente. O paciente vai expor melhor a entrada das cordas vocais. Aqui podemos observar uma classificação. Então, você fez a laringoscopia de forma correta, identificou as estruturas, e existe uma classificação proposta por Cormack-Lehane de visualização. Você vai dar essas notas. Você fez uma anestesia, então outro anestesista outro dia fazendo uma reabordagem no paciente, você pode falar para ele a classificação de Cormack-Lehane foi tal, e aí ele vai supor uma dificuldade maior ou menor de intubação. Então na classificação classe 1 você observa inteiramente epiglote e cordas vocais. Na classificação tipo 2 você enxerga epiglote e vê parcialmente cordas vocais. Na classe 3, você apenas observa a epiglote e você não tem dificuldade de enxergar as cordas vocais. E na classe 4, você não enxerga nem epiglote nem cordas vocais. Essa aqui é a pior, a de mais dificuldade. Essa classificação foi proposta por Cormack-Lehane na década de 80 e posteriormente houve uma proposta de uma modificação.
Então já existem classificações que admitem ter a classe 2A e 2B. A classe 2A seria a mesma que essa classe 2 aqui, e a 2B seria uma que você enxerga apenas a cartilagem aritenoide e parcialmente o orifício da glote do paciente seria o 2B. Então ele considera que o 2B tem um nível de dificuldade muito parecido da classe 3 de coma Kleane. Aqui é um exemplo de laringoscopia utilizando lâmina de Miller, a lâmina reta, em que a lâmina é ancorada em cima sob a epiglote. Então essa é a forma correta. Então, pacientes que têm uma epiglote muito grande, muito flácida, amolecida, você pode ter dificuldade com a lâmina tipo Macintosh, que é aquela que você ancora ela na valécula. Então, para esses casos, essa lâmina reta de Miller pode facilitar bastante, já que você consegue segurar a epiglote. Um efeito colateral, um possível risco é de trauma nessa região, sangramento e edema. Aqui é uma figura esquemática, né, mostrando o correto posicionamento do tubo orotraqueal, né, corretamente aqui na traqueia, foi insuflado, né, vai vedar e proteger de possível regurgitação, caso venha, não vai entrar nas vias aéreas inferiores. Então, a confirmação da intubação orotraqueal se dá por visualização da passagem do tubo e balonete através das cordas vocais, mas nem sempre é possível. Às vezes tem pacientes que assim que você coloca seu tubo, você tem uma certa dificuldade de ver ele entrando nas cordas vocais, por ter uma diminuição do espaço, diversas alterações que esse paciente possa vir a ter. Você vai observar curvas de capnografia com pelo menos 3 ciclos. Se você teve 3 ciclos de capnografia, sinaliza que está corretamente intubado o paciente. Por que 3 ciclos? Porque pode um ciclo ou 2 ainda ter de conteúdo de CO2 do estômago. A partir de 3 ciclos, já daria tempo para o estômago eliminar todo o CO2 que estaria dentro dele, e daí você não mais identificaria. Assim que você procede em intubação traqueal, é adequado você fazer uma ausculta do epigástrio para ver se não há localização esofágica, e a ausculta torácica para você ver se a expansão está correta e se não há intubação seletiva. Uma manobra também que ajuda bastante, né, em pacientes que você possa ter maior dificuldade na intubação, é uma manobra que chama burp, que ela vem da sigla, cada letra dessa sigla é uma manobra, né? Backward, upward, hindward, laryngeal pressing. Então você vai trazer essa laringe, você vai apertar aqui a cartilagem tireoide e cricoide para frente, para trás, né, sentido posterior, para cima, para a direita, e daí você consegue melhorar a visualização. A taxa é em torno de 60% de você transformar um Cormac Leane de 3 para 2. Aqui já coloco fotos do aparelhos auxiliares, né, que pode facilitar a intubação em pacientes moderados a mais difíceis, né, intubação. Aqui são mandrios ou guias metálicos, podem ser também guias plásticos rígidos, pode ajudar bastante. E nós temos esse dispositivo aqui, que é mais moderno e que tem sido um grande diferencial hoje em dia para os anestesiologistas, tem facilitado bastante as taxas de sucesso de intubações, principalmente quando as visualizações são do tipo 2 e 3 de Cormac. Então, nas de 1 ele ajuda pouco, você intubaria sem a presença desse dispositivo, e na 4 também você continuaria tendo dificuldade, mas nas classificações 2A, 2B e 3 ajudaria bastante. É um dispositivo flexível, que ele tem um risco de causar trauma na via aérea bem menor do que os guias metálicos mais rígidos. Então aquela laringe mais anteriorizada, ou um Cormac 3 que você só enxerga a epiglote, você consegue dar um direcionamento nesse equipamento que entre na traqueia, e depois que ele entra na traqueia, você vê que ele tem uma ponta angulada, aí sim você depois passa o tubo através dele e chega até a traqueia. Aqui mais uma foto mostrando
o, o buge, né? Aqui é uma figura esquemática mostrando, então você faz uma laringoscopia. Daqui você está enxergando a epiglote, as pregas vocais, faz aqui o movimento correto, posicionamento está adequado. Então ele te facilita, você insere primeiro aqui o buge na traqueia, né? E depois você vai vir com o tubo e daí tendo sucesso na intubação. Alguns buges eles possuem canal de ventilação, então ele pode ser oco, pode ser maciço e pode ser com um canal por dentro que te permita algum grau de insuflação de oxigênio, daí o paciente não desatura tão rápido. Alguns buges são feitos de material mais flexível e tem alguns que tem uma memória, né? Ou seja, ele pode ter um material, um arame por dentro que te permite direcionar melhor ele, caso você necessite. Então pega um paciente com dificuldade de extensão do pescoço, com fratura de coluna cervical, pode ser bastante útil. Aqui mais uma figura, né, mostrando laringoscopia, passagem do buge. Então, quando o buge entra na traqueia, geralmente você vai sentir, não é obrigatório, mas se você sentir, é sinal de que você está tendo sucesso na sua passagem desse buge. Você vai sentir cliques quando ele toca nos anéis traqueais, na parte anterior da traqueia. Nessa foto o buge já estava adequadamente inserido, vem o tubo orotraqueal guiado pelo buge. Então aqui mais alguns exemplos, né, de materiais para facilitar a intubação. Aqui temos o buge, tem um que se chama também frova, né, que é muito parecido com o buge. E aqui tem a sonda trocadora. Esse aqui é um material mais adequado para você trocar um tubo. Por algum motivo o paciente estava entubado e o balonete furou, né? Está vazando, não está vedando direito, você quer trocar por outro tubo. Você vai passar essa sonda trocadora, ela é bastante comprida, então passa pelo tubo e deixa na traqueia mais distal. E ele possui um canal também para oxigenação. Daí você vem com outro tubo acoplado e troca. Aqui outros materiais que podem ajudar na intubação, né? Então aqui chama de estilete luminoso. Então é um aparelho, ele tem uma fonte de luz e um cabo em que o tubo vai ser conectado aqui essa região. Ele vai ser feito a intubação às cegas. Vou discutir um pouquinho mais para frente como é que se faz essa intubação. Aqui outro material que ele já tem uma fibra, um aparelho óptico em que você pode enxergar aqui algumas estruturas e ele permite uma certa mobilidade dessa ponta. Esse aparelho aqui chama chicane. Existem outras variações, o mais antigo que chama Bonfius, que hoje em dia eles são menos utilizados porque já temos aparelhos mais modernos, né, e que tem taxas melhores de sucesso, mas ainda podem ser encontrados. Aqui a foto de uma intubação do paciente através de estilete luminoso, ou seja, é desligada a luz da sala, é passado às cegas do estilete luminoso, ele direcionado anteriormente, e você vai tentar posicionar ele aqui nas cordas vocais. E você vai observar o pescoço por transiluminação. Se você observa que essa luz está bem intensa, provavelmente ele está posicionado de forma adequada. E daí o tubo pode prosseguir para encaixar na traqueia. Esse procedimento, existe um risco maior de lesão das estruturas aqui, de impactação, de lesão em epiglote, então vem sendo bem menos utilizado. Tem uma figura também sinalizando a intubação nasotraqueal. Então, a intubação nasotraqueal por diversas vezes pode vir a ser desejável. Então, cirurgias em maxila, em mandíbula. Então, o cirurgião pode querer ter um espaço melhor para manipulação dessa região, e daí o tubo passando pela cavidade nasal vem a facilitar a cirurgia. Então, daí você faz a mesma laringoscopia, que pode ser lâmina Miller, Macintosh, de preferência. O tubo é passado pela cavidade nasal. Idealmente, você vai colocar antes vasoconstrictores, lidocaína geleia, para facilitar, para não ter trauma da mucosa nasal, que é mais sensível, mais friável. Daí, em boa parte das vezes, o tubo já desliza
diretamente e não precisa de mais nada. Você vai estar visualizando, mas ele já vai certinho na traqueia, porque tem uma angulação que facilita mais esse sucesso. Porém, boa parte das vezes pode ser necessário um auxílio de uma pinça de McGill que o próprio anestesiologista vai colocar e vai guiar esse tubo, como está aqui no exemplo. Vamos falar agora dos videolaringoscópios, que são os laringoscópios do século XXI. Por quê? Porque eles melhoram a visualização, facilita a intubação na veia aérea difícil, porém eles ainda não têm validação, não têm consenso ainda em artigos científicos. Então, em teoria, eles permitem indução anestésica, conforto ao paciente, né, comparado com métodos mais avançados como na fibroscopia, por exemplo. Quando você induz anestesia, você tem muito mais dificuldade de sucesso, já que no videolaringoscópio não. Você pode induzir ele normalmente, o paciente vai dormir, não vai ter aquela sensação de desconforto. São aparelhos que permitem uma rápida curva de aprendizagem. Óbvio que tem que ter um treinamento, mas uma curva muito rápida. Praticamente sem contraindicações, quando comparado ao método padrão, a laringoscopia convencional. E pode-se usar materiais descartáveis para intubação. Aqui nós podemos ver nessa figura como que o videolaringoscópio ele amplia nosso ângulo de visão comparado com o método padrão, com o laringoscópio tradicional. Então, no laringoscópio tradicional, nosso ângulo limitado nosso ângulo de visão é bastante limitado a 15 graus. Então, se esse paciente tem uma dificuldade de extensão do pescoço, você vai ter muita dificuldade. E aqui, teoricamente, essa câmera de alta definição, ela vê melhor a imagem que está à sua frente. Os videolaringoscópios existem vários tipos, né? Eles podem ser canulados, podem ser não canulados. Então, eu vou passar agora um vídeo que ele exemplifica um videolaringoscópio, uma intubação feita por mim, por um videolaringoscópio não canulado, ou seja, ele necessita muitas vezes da colocação de um guia no tubo. Tá? Então vocês vão observar aqui na figura, na imagem, no filme. Então, dando sequência, vamos observar aqui mais outro instrumento, né, que é bastante avançado já. E esse aqui é uma empresa que lançou esse instrumento, que ele é um estilete com a câmera na ponta. Ele tem um monitor que ele faz uma visualização bem interessante. Então, você vai intubar um paciente. Então, assim como o videolaringoscópio, a imagem ele está no display, né? Então, ele é muito bom para ensinar. Você ensinar estudantes, residentes, né? Visualizar. Esse daqui, ele é muito semelhante à fibroscopia, porque ele permite uma mudança na angulação da ponta através desse instrumento, e daí você consegue se moldar mais a via aérea do paciente. Então aqui você vai inserir já com o tubo acoplado, e depois você entrar na traqueia, você vai inserir o tubo que já estava acoplado. A grande diferença dele para um fibroscópio convencional é que ele não tem canal de trabalho. Então, os fibroscópios eles têm canais de trabalho que podem ser passados guias, pode ser instilado anestésico, pode ser feita aspiração. No caso desse aparelho não existe. E aqui vamos falar agora do fibroscopia flexível, que é padrão ouro na via aérea difícil. Então aqui podemos ver imagens, né, da fibroscopia. Então, o paciente reconhecidamente com via aérea difícil, você se antecipa, uma dificuldade muito grande de abertura de boca, ou qualquer outro comemorativo que você já
numa cirurgia letiva identifique, idealmente você já vem com o padrão ouro, que é o fibroscópio. Os fibroscópios, eles podem ser pediátricos ou adultos, né? Então ele possui esse canal de trabalho, então é aqui que você vai entrar com a cânula inserida. Esse tubo aqui é para acoplamento na fonte de luz, e ele vai poder ter locais de aspiração ou de passagem de fios, até de pinças para biópsia, né? Um broncoscopista pode utilizar. Instilação de anestésicos. Então existe uma técnica em que você chama spray as you go, ou seja, conforme você vai entrando na via aérea com o aparelho, você vai instilando anestésico local, pode ser lidocaína 2% ou 1%, e daí esse paciente vai sendo atenuada a sua resposta. Um adendo é que a fibroscopia flexível ela tem muito mais facilidade de ser realizada com o paciente desperto do que com o paciente dormindo anestesiado. Porque quando você faz anestesia geral, geralmente as estruturas orofaríngeas elas tendem a colabar. Você perde aquela patência de via aérea e tem muito mais dificuldade. Então, é uma técnica com muito mais sucesso no paciente acordado. Então, daí é bastante útil aquelas técnicas de bloqueios que nós falamos anteriormente. Aqui mais algumas imagens, né? Nesse caso aqui, o paciente teve um acesso via nasal para intubação. A via nasal é muito mais fácil porque você não tem a língua atrapalhando a progressão do aparelho. Você já cai mais de cara com a abertura da glote. Aqui são cânulas orogástricas, orofaríngeas, mais adequadas para a intubação quando você opta pela via oral e quer usar o fibroscópio. Ela permite um desencaixe posterior e que ela não atrapalhe a progressão do tubo. Então, como tinha comentado antes, existem também máscaras laríngeas que podem ser utilizadas, né, no caso de via aérea difícil, para intubação, que eu já comentado anteriormente. Aqui uma máscara do tipo iGel, também pode ser utilizada para intubação. E aqui mostrando também que existe a possibilidade da própria fibroscopia flexível a ser passada através da cânula da máscara laríngea. Então tem que ser uma máscara laríngea que permita que também um tubo depois passe por ela. Outra modalidade agora também é a intubação retrógrada. É uma intubação também de preferência em procedimentos eletivos em que você já observa uma previsibilidade de via aérea difícil grande nesse paciente. Então você vai fazer uma punção através da membrana cricotireoidea e vai ser feita a passagem de um guia. Pode ser um guia metálico, daqueles guias de hemodinâmica, de urologia. Pode ser um catéter de peridural. Através disso você vai pegar esse catéter ou guia na boca, pode ser com a ajuda de uma pinça de McGill, e posteriormente você vai passar sua cânula orotraqueal através desse guia e vai ir até a entrada da traqueia. Então aqui nesse exemplo, esse catéter ele é passado no tubo através do olho de Murphy, que é essa abertura lateral que tem na ponta da cânula orotraqueal. Então alguns autores eles falam que essa forma de usar o olho de Murphy faz uma taxa melhor de sucesso nesse tipo de intubação. Mas pode também, idealmente, pode também ser feito passando no orifício distal aqui dele. Não tem problema nenhum. Aqui mostrando também um guia passando pelo olho de Murphy. Aqui eu coloquei também um exemplo aqui, é um tubo de duplo lumen. Não é um aparelho para via aérea difícil, é só para mostrar, né? Pode ter cirurgias torácicas que exigem ventilação seletiva. E esse aqui é um aparelho, uma cânula que chama de Robert Shaw, de duplo lumen, pode ser utilizada. Então, falando agora da via aérea cirúrgica, que é a cricotirotomia. Então, é uma técnica invasiva de resgate que para ventilação quando métodos não invasivos falharam, a fim de evitar a parada cardiocirculatória, dano neurológico e até o óbito. É contraindicada em crianças de até 6 anos.
Pode ser realizada com kits para acesso percutâneo, fio guia, que contém um fio guia dilatador, ou com a incisão por bisturi. Tubos traqueais de tamanho infantil podem ser inseridos através da incisão da membrana cricotireoide. Então, caso você opte pela incisão por bisturi, é óbvio que você não vai conseguir passar uma cânula de tamanho adulto. Essa aqui vai ser um acesso temporário, né? Óbvio que depois vai vir um cirurgião para fazer uma traqueostomia nesse paciente, mas isso aqui vai conseguir tirar o paciente da hipoxemia naquele momento. Aqui estão exemplos de alguns kits para cricotireotomia, né? Alguns deles você pode fazer técnica de Selden e passar um fio guia. Aqui mais um exemplo aqui com o nome comercial de Quick Track, né? Que ele possui dilatador, ele possui inclusive um balonete, né, para vedação. E idealmente, se você faz essa cricotireotomia, você deve ter materiais, né? Poucos locais a gente consegue encontrar, mas idealmente são aparelhos de ventilação a jato transtraqueal. Ou seja, quando você passa uma cânula daquela, que muitas vezes você não tem, você pode passar um gel 14, ele é muito estreito para passagem de um fluxo de um ventilador mecânico, por exemplo. E esses aparelhos conseguem oxigenar o pulmão adequadamente, mesmo com essa grande resistência. Então, esse aqui é um aparelho de ventilação a jato transtraqueal manual. Ele está acoplado à fonte de oxigênio da sala de cirurgia. Ele consegue vencer essa alta pressão. Aqui já é um aparelho automático, né, que você pode dar setar aqui uma frequência respiratória. Então é uma coisa um pouco parecida com um ventilador mecânico, tá? Vou fazer uma coisa parecida, lógico que é uma coisa provisória, né, que depois tem que ser substituída. Existe um mnemônico, né, para previsão de cricotireotomia difícil, que chama SMART. Então cada letra é um aspecto, né? Então, nós vamos ver que não há contraindicações absolutas para sua realização de emergência em adultos. No entanto, algumas condições podem tornar o procedimento difícil ou impossível, sendo importante identificar antecipadamente. Então, cirurgia recente ou remota, a anatomia pode ser sutil ou obviamente distorcida. A recente pode estar associada a edema ou sangramento. Então, massa, como hematoma, abscesso, outra massa na via de acesso. Obesidade pode dificultar a identificação de estruturas anatômicas, infecção tecidual, edema, imobilização, paciente que está com cola cervical, radioterapia, né, para deixar cicatrizes, deformidades no pescoço. Então, tumor dentro da via aérea, né, cuidado com o paciente cronicamente rouco ou invadindo as vias aéreas que podem apresentar dificuldades, tanto do ponto de vista de acesso quanto de sangramento. Então, as principais complicações da cricotireotomia: sangramento, enfisema do subcutâneo e do mediastino, infecção, lesão da parede posterior traqueal e do esôfago, estenose traqueal, disfunção da deglutição. Aqui é uma figura aqui demonstrando, né, uma cricotireotomia, né? Ela pode ser realizada com bisturi através de incisão, pode ser vertical ou horizontal. Se você não tem dificuldade de definir exatamente onde está a membrana cricotireoide, idealmente você faz uma incisão vertical. Caso você tenha facilidade de identificar, você pode fazer na horizontal. Aqui estava sendo passada uma cânula de tamanho pequeno, pode ser uma cânula de traqueostomia, pode ser uma cânula orotraqueal normal infantil. E só falando um pouquinho mais da cricotireotomia, tem protocolos que sugerem que você faça a inserção de um buge inicialmente, que esse buge mais rígido vai entrar na membrana cricotireoide, descer e daí servir de guia para o tubo orotraqueal. Bom, eu queria agora comentar aqui um algoritmo e depois uma abordagem que existe para via aérea difícil, tá? Depois, quem quiser, eu deixei meu contato no final, eu posso passar depois na íntegra esses estudos. Aqui é um algoritmo de via aérea difícil publicado na British Journal Anesthesiology do Reino Unido, que é da Sociedade de Via Aérea Difícil do Reino Unido. Então ele tem algumas recomendações. Então você vai entubar um paciente, né? Então o seu plano A é primeiro ventilação sob máscara, inicialmente intubação traqueal. Você vai fazer a laringoscopia, caso sucesso, prossegue a cirurgia, né? Intubação traqueal. Havendo falha na intubação,
você vai recorrer a um dispositivo supraglótico. Então, a passagem desse dispositivo supraglótico, ele tendo sucesso, você vai parar e pensar quais os riscos e benefícios. Você vai despertar o paciente, vai desistir da cirurgia, vai tentar uma intubação através do dispositivo supraglótico, prosseguir sem intubar a traqueia, ou seja, vai prosseguir a cirurgia com aquele dispositivo. Então, essa cirurgia é adequada para o paciente prosseguir sem uma intubação orotraqueal definitiva, ou vai proceder a traqueostomia ou cricotirotomia, no caso de sucesso do dispositivo. Ainda assim, pode haver falha da passagem do dispositivo supraglótico. Daí você corre o risco de cair numa situação de não intubo, não ventilo. Então, daí você vai retirar esse dispositivo supraglótico o mais rápido possível e vai fazer nova tentativa de ventilação por máscara facial. Caso você obtenha sucesso, você vai ter que proceder com o despertar do paciente e reprogramar o que fazer com esse paciente. Caso você ainda assim não consiga uma ventilação adequada, você vai cair na situação de não intubo, não oxigênio. Daí você vai ser obrigado a partir para a cricotiroidotomia de emergência. Então, aqui, novamente, ele traz outro quadro aqui, né? Então, plano A, sucesso, mais uma vez, né? Confirmar a intubação traqueal, capnografia na falha, dispositivo supraglótico. Daí você avalia o que fazer depois. E caso haja ainda falha nesse dispositivo supraglótico, que até pode ser trocado por um outro tamanho de dispositivo, ou se você usou um de primeira geração, trocar por um de segunda geração, que te dê maior taxa de sucesso. Mas se não houver sucesso, passa para nova tentativa de máscara facial. Não tendo sucesso, você pode tentar despertar o paciente ainda, mas ainda assim pode não ser possível, né? Você declara que está em situação de não intubo, não oxigênio e acesso emergencial por cricotiroidotomia. Então está aqui a parte final do artigo, né? Que até tem outras recomendações, né? De como fazer a cricotiroidostomia por bisturi. Prosseguir. Falar agora um pouquinho da abordagem Vortex, né? Essa abordagem Vortex publicada pelo British Journal de Anesthesiology britânico, mas isso aqui foi sugerido por um serviço de anestesia da Austrália, que foi quem primeiro abordou, publicado em 2016. Então, eles consideram que isso aqui é uma abordagem, um instrumento de alta acuidade, que ele é para ser usado na sala de cirurgia. Então, você identificou que um paciente tem um risco grande de dificuldade de intubação, viária difícil. Vai ter aqui uma imagem que vai estar lá do seu lado. Isso aqui é como se fosse um funil. Então, você veja uma imagem, se você pudesse ver isso aqui em 3D, esse funil ele vai afunilando até um ponto no centro. Existem duas zonas, as zonas verdes e as zonas azuis. Quando você está na zona verde, significa que você está ventilando e oxigenando o paciente adequadamente. Então você está na zona de conforto. Quando você está aqui nesse momento, você tem tempo para pensar, para se programar. E eles consideram que aqui na zona azul é um momento que você já está abordando a via aérea do paciente. E eles consideram que tem 3 lifelines que são principais, que são ventilação por máscara, utilização de dispositivo supraglótico, intubação orotraqueal. Quando você está aqui usando um desses dispositivos, você está no momento de apneia do paciente e esse paciente pode, caso haja demora, cair e descendo até para uma zona azul mais escura, que é a zona já de hipóxia. Então, e toda vez que você tem sucesso na ventilação, você retorna para a zona verde. Qualquer um que você tenha sucesso te traz para a zona verde. Caso os 3 dispositivos aqui não funcionem, você vai cada vez caindo mais e você pode ser obrigado a cair na situação aqui dessa zona verde no centro. Por que ela é verde? Porque ela sugere a cricotirostomia, que tem a capacidade de te retornar para a zona verde. Então, aqui ele fala alguns aspectos mais da zona verde, né, e aqui da zona azul. A zona azul acaba te levando para a situação que ele chama de ciclo, né, que é a mesma, não intubo, não ventilo em inglês, né? Can't intubate, can't oxygenate.
Então aqui, se pudermos, é uma visão lateral do vórtex, né, do funil. Então podemos ver que existem linhas, né, verdes, que elas vão caindo até entrar na zona azul e cair nessa região aqui da ciclo, né, que eles chamam de fazer a crico. Então é um instrumento bem interessante para abordagem da viária difícil, bem fácil, bem cognitivo. Falando finalmente agora da extubação. Então a extubação é um processo que envolve risco de perda da patência da via aérea. O paciente pode entrar em hipoventilação e parada cardiorrespiratória se ela não for realizada de forma adequada. Então é um procedimento que requer bastante experiência do anestesiologista. Geralmente é um procedimento que o residente de anestesia ele demora mais tempo para aprender, né, qual o momento adequado para a extubação. Então, aquele estudo da ASA Closed Claims, ele não demonstrou melhora dos índices de reclamações com o passar das décadas, comparado com a intubação. Então, com o passar das décadas, desculpa aqui o erro, mas com o passar das décadas, os índices de sucesso na intubação do traqueal, através das diversas técnicas, houve melhora, só que na extubação não houve. A Sociedade de Viária Difícil do Reino Unido estabeleceu algoritmos para melhorar o sucesso, principalmente em casos de prevista extubação difícil. Então, os principais fatores associados ao aumento do risco de extubação são idade avançada, obesidade mórbida com síndrome de hipoventilação da obesidade, DPLC, doenças neuromusculares, cardiopatia grave, artrite reumatoide, diabetes mellitus. Então, são vários critérios que estão inclusos até nos critérios de intubação difícil, vão estar também na de extubação difícil. Então, existe aqui uma sequência de extubação de baixo risco, um paciente de baixo risco de extubação, com o paciente acordado. Então, está aqui fornecer O2 a 100% pelo sistema respiratório, aspirar secreções orofaringes sob visão direta, inserir protetor de mordedura, posicionar o paciente apropriadamente, antagonizar o bloqueador neuromuscular residual, entre outros, né? Existe também uma sequência para pacientes de baixo risco, agora com a extubação sob anestesia, a nossa famosa extubação em plano, né? Que é bem discutível, né? O que é preferível, extubação acordado ou em plano? Existem vantagens e desvantagens de cada uma. Nos pacientes de via aérea difícil é sugerido a extubação acordada, que o risco dele perder a patência da via aérea é menor, né? Na abordagem em plano existem suas vantagens, tem que se pesar o risco-benefício. A principal complicação, que é o laringospasmo, não existe nada comprovado de que seja melhor na extubação em plano em relação à intubação acordada. Não existe vantagem nem desvantagem. Existe uma sequência também para extubação através de máscara laríngea, ou seja, você tiraria o tubo orotraqueal e passaria uma máscara laríngea. Daí teria uma teórica extubação mais tranquila daquele paciente, já que a máscara laríngea fornece estímulos mais leves ao paciente, né? O paciente não acorda com tanta tosse, com tanto estímulo. Existe sequência também para uso com doses pequenas de remifentanil, ou seja, o paciente teria menor reatividade também da via aérea, uma extubação mais suave. Sequência de extubação com cânula trocadora. Então, um paciente também com a via aérea difícil, você pode deixar uma cânula trocadora inserida, e daí, se esse paciente tivesse alguma falha na manutenção da patência, essa sonda trocadora permite que seja fornecido algum oxigênio e restabelecer novamente a intubação orotraqueal sem dificuldades. Então aqui alguns algoritmos que eles fazem das diretrizes para extubação, né? Então, planejamento, avaliação da via aérea e outros fatores de risco, preparo, otimizar paciente, outros fatores, estratificar o risco. Então no baixo risco, né? Fazendo o jejum completo, ausência de via aérea difícil e outros fatores de risco. Já o de alto risco, capacidade para manutenção da oxigenação incerta, a reintubação pode ser difícil e tem outros fatores de risco presentes que estão aqui ao lado. Então você vai decidir se seu paciente vai fazer pós-operatório no RPA, na unidade semi-intensiva ou na UTI. Preferivelmente, os pacientes de risco aumentado vão preferencialmente para a UTI. Aqui, novamente, né,
também pacientes de baixo risco, né? Então, basicamente a mesma coisa da anterior. Então, a extubação na veia difícil, o paciente é aquele paciente que foi considerado viária difícil na intubação, e na extubação ainda é viária difícil, ou seja, os mesmos equipamentos que você dispôs, né? Fibroscópio, laringoscópios especiais, que você utilizou na intubação, você deve deixar eles disponíveis para a extubação. Você vai fazer um delineamento de estratégias prévias da extubação para melhorar o sucesso da mesma, ou resgate a intubação orotraqueal se necessário. Então, pacientes com doenças sistêmicas graves que possam descompensar a necessidade de nova intubação orotraqueal. Uma boa opção é o uso de um catéter para a troca da via aérea. Então, esse paciente é extubado, pode ser encaminhado para a UTI no pós-operatório e, através desse catéter, um catéter que possibilita fornecimento de oxigênio e serve de guia para a reintubação, caso esse paciente venha a descompensar. Está aqui uma diretriz também da Sociedade de Viária Difícil do Reino Unido, também agora já para o paciente com risco aumentado, né? Então aqui planejamento, se preparar, otimizar o paciente e tal. E a questão chave, é seguro remover ao final da cirurgia o tubo traqueal? Se a resposta for sim, você vai planejar uma extubação acordada, o paciente vai estar totalmente desperto, com a patência garantida da via aérea. Pode ter algumas manobras, né? Caso a resposta seja não, você vai adiar a extubação ou proceder à traqueostomia. Esse paciente preferencialmente, né, pós-operatório em UTI. Então, finalizamos nossa apresentação. Agradeço a quem assistiu e deixo o meu contato através de e-mail para quem quiser. Eu posso mandar o material, os artigos, os algoritmos, se solicitarem. Muito obrigado.